Você sabe trocar pneu? Foi assim que a moça do interior conheceu o milionário que mudou sua vida. Ele achava que precisava de ajuda, mas era ela quem salvaria o coração dele. A chuva martelava no para-brisa com uma intensidade que Clara nunca havia visto. O Uno branco de 2010, herança do seu falecido avô, tremeu quando uma rajada de vento mais forte atingiu a lateral do carro. Ela apertou o volante com mais força, tentando manter o veículo estável na estrada que ligava Monte Verde a Campos do Jordão. "Vamos, meu velho companheiro", murmurou para o carro, como sempre fazia quando a situação ficava complicada. Só mais uns 20 quilômetros. Clara voltava de uma reunião pedagógica na cidade vizinha. Como professora da única escola primária de Monte Verde, ela precisava participar desses encontros mensais, mesmo que isso significasse enfrentar estradas precárias e um carro que já havia rodado mais de 200 mil quilômetros. De repente, um barulho estranho veio do motor, seguido de uma fumaça esbranquiçada que começou a sair do capô. O coração de Clara acelerou quando percebeu que o ponteiro da temperatura estava no vermelho. "Não, não, não!" exclamou, procurando um lugar seguro para parar. A estrada era estreita e cheia de curvas, cercada por mata densa de ambos os lados. Não havia acostamento, apenas o asfalto molhado e a vegetação fechada. Finalmente, ela avistou uma pequena área mais larga e conseguiu encostar o carro. A chuva continuava implacável. Clara desligou o motor e ficou ali, observando a fumaça que ainda saía do capô. Pegou o celular, mas, como esperado, não havia sinal naquela região montanhosa. Eram quase 7 da noite e já escurecia. A temperatura havia caído consideravelmente com a chuva, e Clara só vestia uma blusa de algodão e calça jeans. Ela não tinha experiência com mecânica e sabia que abrir o capô de um motor superaquecido poderia ser perigoso. "E agora, Clara?", falou consigo mesma, tentando manter a calma. Sua avó, Dona Mercedes, estaria esperando em casa, provavelmente já preocupada com a demora. Ela observou pela janela a estrada vazia. Poucos carros passavam por ali àquela hora, especialmente com aquele tempo. Monte Verde era uma cidade pequena, com apenas 5.000 habitantes, e a maioria das pessoas evitava viajar com chuva forte. Clara fechou os olhos e respirou fundo, tentando pensar em uma solução. Poderia tentar caminhar até encontrar uma casa ou um posto de gasolina, mas com aquela chuva seria imprudente. Poderia esperar a tempestade passar, mas não sabia quanto tempo isso levaria, e a noite estava caindo rapidamente. Foi quando ouviu o ronco de um motor se aproximando. Pelo som, parecia ser um carro potente. Clara olhou pelo retrovisor e viu faróis de xenônio cortando a chuva. O veículo diminuiu a velocidade ao se aproximar. Um BMW X5 preto parou atrás do seu carro. Clara sentiu um misto de alívio e apreensão. Por um lado, finalmente havia aparecido alguém que poderia ajudá-la. Por outro, ela estava sozinha numa estrada isolada e não conhecia a pessoa que havia parado. A porta do BMW se abriu e dela saiu um homem alto, vestindo uma jaqueta impermeável. Mesmo com a chuva, Clara conseguiu ver que ele parecia ter por volta de 30 anos. O homem caminhou até a janela do motorista do Uno e fez um gesto para que ela abaixasse o vidro. Clara hesitou por um momento, mas depois baixou o vidro apenas alguns centímetros. "Boa noite. Está tudo bem? Vi que seu carro estava fumegando", disse o homem, elevando a voz para ser ouvido por causa da chuva. Sua voz era educada, com um sotaque claramente paulistano. Clara analisou rapidamente sua aparência. Cabelo escuro bem cortado, rosto simpático, roupas caras, mas não ostensivas. Alguma coisa nele transmitia confiança. "Boa noite. Acho que o motor superaqueceu", respondeu Clara. "Não entendo nada de carro, para ser sincera." "Você sabe trocar pneu?", perguntou o homem com um sorriso gentil, tentando quebrar a tensão do momento. Clara não pôde evitar uma risada nervosa. "Essa é uma pergunta bem específica." Não sei. Aliás, não sei quase nada sobre carros. Por quê?" "Porque se soubesse trocar pneu, provavelmente saberia o básico sobre carros", ele explicou, o sorriso se tornando mais caloroso. "Posso dar uma olhada no motor? Prometo que não sou nenhum maluco. Meu nome é Gabriel." Clara o observou por mais alguns segundos. Havia algo em seus olhos que a tranquilizou. Talvez fosse o desespero da situação, ou talvez uma intuição feminina, mas ela decidiu confiar. "Clara", disse ela, abrindo um pouco mais o vidro.
e eu aceito qualquer ajuda no momento. Gabriel voltou correndo até seu BMW e pegou uma lanterna no porta-luvas. Quando retornou, Clara já havia saído do carro, se protegendo da chuva com uma pequena sombrinha que mal a cobria. Melhor você ficar dentro do carro, sugeriu Gabriel, notando que ela estava começando a se molhar. Vou dar uma olhada rápida. Mas Clara balançou a cabeça. É meu carro. Quero pelo menos tentar entender o que está acontecendo. Gabriel sorriu com a determinação dela. Mesmo molhada e claramente fora de sua zona de conforto, ela não queria ficar passiva na situação. Ele levantou o capô e direcionou a lanterna para o motor. Bom, a boa notícia é que não parece ser nada muito grave, disse ele depois de alguns minutos de inspeção. Aparentemente, a mangueira do radiador está rachada. Por isso, a água está vazando e o motor superaqueceu. Clara se aproximou mais, tentando entender o que ele estava mostrando. O perfume dele, uma fragrância masculina discreta, mas marcante, chegou até ela mesmo com a chuva. E a má notícia? Perguntou ela, pressentindo que havia uma. A má notícia é que você não vai conseguir dirigir até em casa hoje. Mesmo que eu tivesse uma mangueira sobressalente, o que não tenho, seria perigoso dirigir à noite com essa chuva depois do motor ter superaquecido assim. Clara suspirou, olhando para o relógio no punho. Já passava das 7h30. Sua avó certamente estaria preocupada. Posso te dar uma carona até a cidade, ofereceu Gabriel, fechando o capô. Amanhã de manhã, quando parar de chover, você pode chamar um guincho ou um mecânico. Clara hesitou. Aceitar carona de um desconhecido não era exatamente o que sua avó a havia ensinado a fazer. Por outro lado, ficar na estrada a noite toda também não era uma opção viável. Eu não quero incomodar, disse ela. Monte Verde fica a 15 quilômetros daqui e com essa chuva, 15 quilômetros não é nada, Gabriel interrompeu. E, sinceramente, eu não conseguiria dormir em paz sabendo que deixei você aqui sozinha. Havia algo na forma como ele disse isso que fez Clara acreditar na sinceridade dele. Ela olhou mais uma vez para seu Uno, como se estivesse se despedindo de um velho amigo. Está bem, concordou finalmente. Mas primeiro preciso pegar algumas coisas do carro. Clara abriu o porta-malas e pegou sua bolsa de professora, cheia de provas para corrigir, e uma sacola com alguns produtos que havia comprado na cidade. Gabriel, sem que ela pedisse, ajudou com a sacola mais pesada. Você é professora? Perguntou ele, notando os cadernos e livros didáticos que saíam da bolsa. Sou, escola primária em Monte Verde, respondeu Clara, trancando o Uno. E você? Trabalho com tecnologia em São Paulo, disse Gabriel de forma vaga. Estava voltando de uma reunião em Campos do Jordão quando te vi. Eles correram até o BMW sob a chuva. Gabriel abriu a porta do passageiro para Clara antes de contornar o carro. O interior era luxuoso, mas não ostensivo. Couro bege, painéis de madeira, um sistema de som que estava tocando uma música instrumental suave. Aquecedor, disse Gabriel, ligando o ar-condicionado no quente. Você está tremendo. Clara não havia percebido que estava, mas quando ele mencionou, ela notou que seus ombros estavam tensos de frio. O ambiente quente e seco do BMW era um alívio imenso depois da umidade lá fora. Obrigada, murmurou ela, ainda se sentindo um pouco estranha naquela situação. Nunca pensei que terminaria o dia aceitando carona de um estranho. Tecnicamente, não somos mais estranhos, disse Gabriel, colocando o carro em movimento. Eu sou Gabriel, trabalho com tecnologia. Dirijo bem sob chuva e sei identificar mangueiras de radiador rachadas. Você é Clara, professora primária, mora em Monte Verde e não sabe trocar pneu. Clara riu pela primeira vez desde que o carro havia quebrado. Quando você coloca dessa forma, parece que nos conhecemos há anos. Às vezes é assim que funciona, disse Gabriel, concentrado na estrada. As melhores conexões acontecem quando menos esperamos. Clara olhou para ele pelo canto do olho. No painel do carro, ela podia ver melhor seu rosto. Tinha traços marcantes, mas gentis, uma barba bem feita e usava um relógio que ela suspeitava custar mais do que seu salário de 3 meses. Mas não havia arrogância em sua postura ou na forma como falava. Você vem sempre para esta região? Perguntou ela, curiosa sobre o que um empresário de São Paulo estaria fazendo por ali. Não muito, respondeu Gabriel. Hoje foi uma exceção, e aparentemente uma exceção que valeu a pena.
Havia algo na forma como ele disse isso que fez Clara sentir uma pequena aceleração no peito. Ela olhou pela janela, observando a chuva que continuava forte, e se perguntou se aquele encontro inesperado poderia significar algo mais do que apenas uma carona numa noite de tempestade. A chuva começou a diminuir quando eles chegaram aos limites de Monte Verde. As luzes da pequena cidade brilhavam acolhedoras através da garoa fina que substituíra a tempestade. Gabriel dirigiu devagar pela rua principal, observando a simplicidade encantadora do lugar. Casas coloniais, uma pracinha central com um coreto antigo e algumas poucas lojas ainda abertas. É ali na frente, a casa com a varanda azul, indicou Clara, apontando para uma residência simples, mas bem cuidada. Havia luz acesa na sala e ela podia ver a silhueta de sua avó na janela. Gabriel estacionou em frente ao portão de madeira pintado de branco. A casa era pequena, mas tinha um jardim caprichado com hortênsias e um pequeno pomar nos fundos. Uma luz amarela iluminava a varanda, onde algumas cadeiras de vime estavam dispostas ao redor de uma mesinha. Que lugar acolhedor, comentou Gabriel sinceramente. Havia algo naquela casa que transmitia paz, muito diferente do apartamento moderno e impessoal que ele tinha em São Paulo. Minha avó tem mãos de fada para plantas, disse Clara com carinho. Ela transformou este lugar num pequeno paraíso. Nesse momento, a porta da casa se abriu e apareceu uma senhora de cabelos grisalhos presos em um coque baixo. Mesmo aos 68 anos, Dona Mercedes tinha uma postura elegante e olhos vivos que imediatamente focalizaram no BMW parado em frente à sua casa. Essa deve ser sua avó, disse Gabriel. Posso acompanhar você até a porta? Quero explicar a situação, para que ela não fique preocupada. Clara hesitou por um momento. Apresentar um homem desconhecido para sua avó não era algo que fazia parte da sua rotina, mas as circunstâncias eram especiais. Tudo bem, concordou ela, mas aviso que minha avó é bem protetiva. Eles saíram do carro e caminharam até o portão. Dona Mercedes já estava na varanda, observando a cena com uma mistura de preocupação e curiosidade. Clara, minha filha, estava me preparando para sair à sua procura, disse a senhora, descendo os degraus da varanda. Pensei que algo tivesse acontecido com esta chuva. Aconteceu sim, vó, respondeu Clara, abraçando a avó. O carro quebrou na estrada. Este é Gabriel, ele me deu uma carona. Dona Mercedes estendeu a mão para Gabriel, avaliando-o com o olhar experiente de quem criou uma neta sozinha. Notou imediatamente as roupas de boa qualidade, o relógio caro, a postura confiante, mas respeitosa. Muito obrigada por trazer minha neta em segurança, disse ela, apertando a mão dele firmemente. Com essa tempestade, qualquer coisa poderia ter acontecido. Foi um prazer ajudar, Dona Mercedes, respondeu Gabriel. O carro da Clara ficou na estrada com um problema no radiador. Amanhã ela vai precisar chamar um mecânico. Entre, rapaz, insistiu Dona Mercedes como fazia com todos os visitantes. Vou fazer um café. Com essa chuva e este frio, vocês devem estar precisando de algo quente. Gabriel olhou para Clara, que assentiu discretamente. Obrigado, mas não quero incomodar. Incomodar nada, cortou a senhora. Você ajudou minha neta. O mínimo que posso fazer é oferecer um café decente. A sala da casa era simples, mas aconchegante. Sofá de tecido florido, uma estante com livros e fotografias, cortinas de crochê feitas à mão. Na parede, fotos de Clara em várias idades, formatura, aniversários, viagens para cidades vizinhas. Gabriel sentou-se no sofá enquanto Clara foi trocar de roupa. Dona Mercedes trouxe uma bandeja com café, pão de queijo ainda morno e doce de leite caseiro. Então você trabalha com tecnologia em São Paulo? Perguntou Dona Mercedes, servindo o café em xícaras de porcelana delicada. Sim, senhora. Tenho uma empresa de desenvolvimento de software, respondeu Gabriel, provando o pão de queijo. Nossa, isso está delicioso. Receita da minha mãe, disse Dona Mercedes com orgulho. Clara aprendeu a fazer também, mas diz que nunca fica igual ao meu. Clara retornou usando uma blusa de lã azul e calça jeans limpa. Havia soltado os cabelos castanhos, que agora caíam soltos pelos ombros. Gabriel notou que ela ficava ainda mais bonita assim, mais relaxada. Vó, você não precisava fazer todo esse fus, disse Clara sentando-se ao lado da avó. Claro que precisava, retrucou Dona Mercedes. Educação nunca é demais. Gabriel observou a interação entre as duas.
Havia um carinho genuíno ali, uma cumplicidade que ele raramente via. Sua própria família era mais formal, mais distante. Reuniões familiares eram eventos sociais cheios de convenções, muito diferentes daquela simplicidade calorosa. Gabriel, disse Dona Mercedes de repente, você tem família em São Paulo? Tenho, sim. Meus pais moram lá e uma irmã mais nova, respondeu ele. Mas confesso que raramente temos momentos assim, reunidos em casa conversando. Todo mundo sempre muito ocupado. É uma pena, comentou a senhora. A vida passa tão rápido. Se não pararmos para apreciar os momentos simples, eles escapam. Clara observou Gabriel enquanto ele conversava com sua avó. Havia algo melancólico em sua expressão quando falava sobre família. Ela se perguntou que tipo de vida ele levava em São Paulo, cercado de tecnologia e negócios. E você, Clara? Disse Gabriel, mudando o foco da conversa. Sempre quis ser professora? Desde pequena, respondeu ela sorrindo. Minha avó conta que eu vivia dando aula para minhas bonecas. Quando terminei o ensino médio, não tive dúvidas. Ela é uma excelente professora, acrescentou Dona Mercedes com orgulho. As crianças adoram ela. Sempre traz alguma novidade, algum projeto diferente. Gabriel percebeu como o rosto de Clara se iluminava quando falava sobre seu trabalho. Havia uma paixão genuína ali, algo que ele havia perdido há muito tempo em relação aos próprios negócios. O café se estendeu por mais de 1 hora. A conversa fluía naturalmente entre os três, como se Gabriel fosse um velho conhecido da família. Dona Mercedes contou histórias de Monte Verde, Gabriel falou sobre São Paulo sem ostentar sua riqueza, e Clara descobriu que eles compartilhavam gostos similares em livros e filmes. Preciso ir, disse Gabriel, finalmente olhando para o relógio. Ainda tenho 2 horas de viagem até São Paulo. Com esta chuva, preocupou-se Dona Mercedes. Não seria melhor esperar amanhecer? Estou acostumado, Dona Mercedes, tranquilizou Gabriel. E tenho uma reunião cedo amanhã. Clara o acompanhou até o portão. A chuva havia parado completamente e o ar estava fresco e limpo, com o cheiro característico de terra molhada. Gabriel, disse ela hesitante, não sei como agradecer. Você salvou minha noite. Foi um prazer conhecer vocês duas, respondeu ele sinceramente. Faz tempo que não me sinto tão em casa em algum lugar. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que tocou Clara. Por alguns segundos, eles ficaram ali parados, olhando um para o outro sob a luz amarela da varanda. Sobre seu carro, disse Gabriel, quebrando o momento. Posso indicar um mecânico de confiança? Tenho um amigo que trabalha com uma oficina em Campos do Jordão. Eles fazem um bom trabalho e são honestos com os preços. Seria ótimo, disse Clara. Eu não entendo nada sobre essas coisas. Gabriel pegou o celular e anotou o número de Clara, depois enviou uma mensagem com o contato da oficina. O nome do dono é Marcelo. Pode falar que eu indiquei. Obrigada mais uma vez, disse Clara, guardando o celular. Boa viagem de volta. Gabriel abriu a porta do BMW, mas hesitou antes de entrar. Clara, eu sei que isso pode soar estranho, mas posso ligar para você para saber se conseguiu resolver o problema do carro? O coração de Clara bateu mais forte. Claro, respondeu tentando soar casual. Seria gentil da sua parte. Até logo, então, disse ele entrando no carro. E diga a Dona Mercedes que foi um prazer conhecê-la. Clara acenou enquanto o BMW se afastava, suas luzes traseiras desaparecendo na curva da rua. Ela ficou ali por alguns minutos, processando a noite inusitada que havia tido. Gostei dele, disse Dona Mercedes quando Clara entrou em casa. A senhora estava recolhendo as xícaras, mas Clara que tinha esperado para dar sua opinião. Vó, começou Clara, mas não sabia bem o que dizer. É um rapaz educado, respeitoso, e pelos olhos dele quando olhava para você, diria que ficou interessado. Continuou Dona Mercedes com um sorriso maroto. Vó, eu mal conheço ele, protestou Clara, sentindo o rosto esquentar. Foi apenas uma carona. Minha filha, tenho 68 anos de experiência com pessoas. Aquele rapaz não estava olhando para você como quem só dá carona, disse a senhora lavando as xícaras na pia. E você também estava diferente. Clara não pôde negar que havia sentido algo especial durante a conversa com Gabriel. Uma conexão que ia além da gratidão pela ajuda. Ele era inteligente, bem-humorado, e apesar da diferença social óbvia, não havia demonstrado nenhuma arrogância. Mesmo que ele tenha ficado interessado,
disse Clara, sentando-se à mesa da cozinha. Somos de mundos muito diferentes, vó. Ele tem uma empresa em São Paulo. Deve estar acostumado com uma vida que eu nem consigo imaginar. E daí? Retrucou Dona Mercedes, secando as mãos no pano de prato. Seu avô era da capital quando me conheceu. Veio para Monte Verde visitar um parente e acabou ficando. Às vezes o amor acontece assim, atravessando mundos diferentes. Clara sorriu, lembrando-se das histórias românticas que sua avó sempre contava sobre como conheceu seu avô. Mas isso havia sido há 40 anos, numa época muito diferente. Veremos se ele vai realmente ligar, disse Clara, levantando-se para ajudar a avó a terminar de arrumar a cozinha. Vai ligar, afirmou Dona Mercedes com convicção. E quando ligar, você vai conversar com ele. Não deixe o medo de ser diferente afastar uma possibilidade de ser feliz. Naquela noite, Clara demorou para dormir. Ficou olhando para o teto do quarto, repassando cada momento da conversa com Gabriel. A forma como ele havia sido gentil sem ser condescendente, como havia tratado sua avó com respeito genuíno, como seus olhos brilhavam quando falava sobre coisas que o interessavam. Às 11h30, seu celular vibrou com uma mensagem. Cheguei bem em SP. Obrigado pela noite maravilhosa. Boa noite, Clara. Ela ficou olhando para a mensagem por um bom tempo antes de responder. Que bom que chegou bem. Obrigada por tudo. Boa noite, Gabriel. E então, pela primeira vez em muito tempo, Clara adormeceu sorrindo, se perguntando que surpresas o dia seguinte poderia trazer. Na manhã seguinte, Clara acordou com o som do galo do vizinho e o aroma de café fresco vindo da cozinha. Dona Mercedes já estava acordada há 1 hora, preparando o café da manhã e alimentando as galinhas do quintal. Bom dia, vó, disse Clara, ainda de camisola, abraçando a avó por trás enquanto ela mexia os ovos na frigideira. Bom dia, minha filha. Dormiu bem? Perguntou Dona Mercedes, virando-se para observar o rosto da neta. Havia um brilho diferente nos olhos de Clara, uma animação sutil que a senhora não via há tempos. Dormi, respondeu Clara, pegando uma xícara de café. Vou ligar para aquele mecânico que Gabriel indicou. Às 9 da manhã, Clara ligou para a oficina em Campos do Jordão. Marcelo, o proprietário, atendeu pessoalmente e se mostrou muito solícito quando ela mencionou Gabriel. Ah, você é a moça que o Gabriel falou, disse Marcelo animado. Ele já me ligou cedo hoje, explicou a situação. Pode deixar que eu vou buscar seu carro ainda hoje de manhã. Pelo que ele descreveu, deve ser só a mangueira do radiador mesmo. Quanto vai custar? Perguntou Clara, preocupada. Como professora da rede municipal, seu salário não permitia grandes gastos inesperados. Olha, a mangueira custa uns R$ 80 mais a mão de obra. Mas o Gabriel já acertou tudo. Disse que era para você não se preocupar com isso. Clara ficou sem reação por alguns segundos. Como assim ele acertou? Ele pagou adiantado, moça. Disse que era uma forma de agradecer pela hospitalidade de vocês ontem à noite. Clara sentiu uma mistura de gratidão e desconforto. Por um lado, estava aliviada por não precisar gastar dinheiro que não tinha. Por outro, sentia-se estranha aceitando um favor tão grande de alguém que mal conhecia. Marcelo, você pode me passar o valor exato? Quero transferir o dinheiro para Gabriel. Claro, filha. Fica em R$ 120, tudo incluído, mas ele foi bem claro que não queria ser reembolsado. Depois de combinar os detalhes para buscar o carro, Clara desligou o telefone e ficou pensativa. Dona Mercedes, que havia ouvido a conversa, se aproximou. Ele pagou o conserto? Perguntou a avó. Pagou, confirmou Clara. Não sei se fico grata ou constrangida. Pode ficar grata, disse Dona Mercedes sabiamente. Quando alguém faz algo assim, é porque se importa. E R$ 120 para um empresário de São Paulo é como R$ 5 para nós. Clara sabia que sua avó tinha razão, mas ainda assim se sentia desconfortável. Ela sempre havia sido independente, sempre se orgulhara de resolver seus próprios problemas. Aceitar a ajuda financeira de Gabriel, mesmo sendo um valor pequeno para ele, mexia com seus princípios. Por volta das 2 da tarde, Marcelo trouxe o Uno de volta. O carro estava funcionando perfeitamente, lavado e até com o tanque cheio. Aproveitei e dei uma geral no motor, explicou Marcelo. Troquei também o filtro de ar que estava bem sujo. O Gabriel disse para caprichar no serviço. Clara assinou os papéis e agradeceu, mas ficou ainda mais inquieta.
Gabriel estava sendo excessivamente generoso com alguém que havia conhecido há menos de 24 horas. Às 6 da tarde, quando estava corrigindo provas na mesa da cozinha, seu celular tocou. Era Gabriel. Oi, Clara. Como está? Conseguiu resolver o problema do carro? A voz dele pelo telefone fez Clara sentir uma aceleração no peito. Oi, Gabriel. Consegui sim. Aliás, preciso falar sobre isso. O Marcelo fez um bom trabalho? Fez, mas, Gabriel, você não precisava ter pago o conserto. E muito menos mandar lavar o carro e abastecer. Gabriel riu do outro lado da linha. Eu imaginei que você ia ficar incomodada com isso, mas sinceramente foi um prazer ajudar. Depois da noite maravilhosa que passei na casa de vocês, era o mínimo que eu podia fazer. Mas eu quero transferir o dinheiro para você, insistiu Clara. Não me sinto confortável aceitando isso. Clara, disse Gabriel, sua voz ficando mais séria. Você e sua avó me receberam na casa de vocês, me deram café, pão de queijo caseiro, me fizeram sentir parte da família por algumas horas. Isso não tem preço. Deixe-me retribuir pelo menos uma pequena parte dessa generosidade. Clara ficou em silêncio, tocada pela sinceridade na voz dele. Além disso, continuou Gabriel, eu queria ter uma desculpa para ligar para você hoje. O coração de Clara bateu mais forte. Desculpa? É. Porque, na verdade, eu não consegui parar de pensar em nossa conversa de ontem. E estava esperando uma oportunidade para perguntar se você gostaria de jantar comigo no sábado. Clara ficou sem palavras por alguns segundos. Do outro lado da linha, Gabriel aguardava sua resposta, e ela podia ouvir sua própria respiração acelerada. Gabriel, começou ela, mas não sabia bem o que dizer. Se você não quiser, eu entendo, disse ele rapidamente. Sei que nos conhecemos há pouco tempo, e que talvez seja muito precipitado. Não é isso, interrompeu Clara. É que, bem, somos de mundos muito diferentes. E isso importa? Perguntou Gabriel. Ontem à noite foi a conversa mais interessante que tive em meses. Você é inteligente, engraçada, tem uma paixão pelo que faz que é contagiante. Sua avó é uma das pessoas mais sábias que já conheci. Por que nossa diferença social deveria importar? Clara caminhou até a janela da cozinha, observando o quintal onde sua avó cuidava das plantas. Você realmente viria até Monte Verde para um jantar? Eu iria até a Patagônia para jantar com você, respondeu Gabriel. E Clara podia ouvir o sorriso em sua voz. Mas se preferir, posso te buscar e irmos para Campos do Jordão. Conheço um restaurante italiano muito bom lá. Um restaurante italiano, repetiu Clara, pensando nas suas roupas simples, na diferença que haveria entre eles num lugar assim. Gabriel percebeu sua hesitação. Clara, se você está preocupada com roupa ou algo assim, pode esquecer. Não é nada formal. É apenas uma chance de conversarmos mais, nos conhecermos melhor. Vó, chamou Clara, cobrindo o telefone. Pode vir aqui um minuto? Dona Mercedes apareceu na cozinha, as mãos ainda sujas de terra do jardim. Clara explicou rapidamente a situação. Aceite, disse a avó sem hesitar. Quando foi a última vez que você saiu para jantar com alguém interessante? Mas, vó, nada de mais, cortou Dona Mercedes. Você tem 24 anos, é bonita, inteligente e merece ser cortejada por um rapaz decente. E ele parece ser decente. Clara descobriu o telefone. Gabriel, você ainda está aí? Estou. Sua avó disse para você aceitar, não foi? Clara riu, impressionada com a intuição dele. Como você sabe? Porque ela é uma mulher sábia, respondeu Gabriel. Então, o que me diz? Sábado às 7? Clara respirou fundo. Está bem, mas nada muito elegante, por favor. Eu não tenho roupas para lugares muito chiques. Prometo que será um lugar aconchegante, assegurou Gabriel. E Clara? Sim? Obrigado por aceitar. Mal posso esperar para vê-la novamente. Depois que desligou, Clara ficou parada na cozinha, ainda processando o que havia acabado de acontecer. Tinha um encontro com Gabriel, um empresário de São Paulo que dirigia um BMW e pagava consertos de carro como se fosse nada. Estou orgulhosa de você, disse Dona Mercedes lavando as mãos na pia. Às vezes precisamos sair da nossa zona de conforto para descobrir coisas novas sobre nós mesmas. E se for um desastre, vó? E se descobrirmos que realmente não temos nada em comum? E se descobrirem que tem tudo em comum? Retrucou a avó. Minha filha, você não pode viver a vida toda com medo.
Seu avô era muito diferente de mim quando nos conhecemos. Ele era da cidade grande. Eu era uma caipira que mal sabia ler. Mas o amor nos encontrou mesmo assim. Clara abraçou a avó, sentindo-se grata por ter alguém tão sábia ao seu lado. Preciso de um vestido, murmurou contra o ombro da senhora. Amanhã vamos até Campos do Jordão, decidiu Dona Mercedes. Vamos encontrar algo bonito para você usar. Naquela noite, Clara mal conseguiu se concentrar nas provas que precisava corrigir. Sua mente voltava constantemente para Gabriel. Sua voz no telefone, a gentileza com que a tratara, a forma como havia se interessado genuinamente por sua vida. Ela pegou o celular e olhou o último contato. Ainda não conseguia acreditar que havia aceitado sair com ele. Uma parte dela estava animada, curiosa para conhecê-lo melhor. Outra parte estava aterrorizada com as possibilidades que esse encontro representava. Às 10 da noite, recebeu uma mensagem. Boa noite, Clara. Estou ansioso pelo sábado. Durma bem. Ela sorriu antes de responder. Boa noite, Gabriel. Também estou ansiosa. Até sábado. E pela segunda noite consecutiva, Clara adormeceu sorrindo, mas desta vez com borboletas no estômago e 1000 pensamentos na cabeça sobre o que o fim de semana poderia reservar. Na sala, Dona Mercedes desligou a televisão e sussurrou uma pequena oração, pedindo que sua neta encontrasse a felicidade que merecia, não importa de onde ela viesse. Sexta-feira passou como um borrão para Clara. Durante o dia, ela tentou se concentrar nas aulas, mas seus alunos pareciam notar que ela estava diferente. Maria Eduarda, uma menina esperta de 8 anos, comentou que a tia Clara estava sorrindo mais que o normal. A senhora está namorada, tia? Perguntou Pedro, um garoto levado da 2ª série, provocando risos na sala. Pedro! Repreendeu Clara, sentindo o rosto esquentar. Vamos nos concentrar na lição de matemática. Mas a pergunta ficou ecoando em sua cabeça. Será que estava namorada? Tecnicamente nem mesmo tinha saído com Gabriel ainda. Mas havia algo no ar, uma expectativa, uma conexão que ela não conseguia ignorar. Durante o intervalo, Clara ligou para sua melhor amiga Júlia, que trabalhava como enfermeira no hospital de Campos do Jordão. Ju, preciso da sua ajuda, disse Clara assim que a amiga atendeu. Claro, amor, o que aconteceu? Eu tenho um encontro amanhã. Silêncio do outro lado da linha. Depois um grito de alegria que fez Clara afastar o telefone do ouvido. Clara, finalmente. Com quem? Quando? Onde? Conta tudo. Clara resumiu rapidamente a história do carro quebrado e do encontro com Gabriel. Júlia ouvia com crescente animação. Deixa eu entender, disse Júlia quando Clara terminou. Um empresário gato de São Paulo te salvou na estrada. Tomou café com sua avó, pagou o conserto do seu carro e te chamou para jantar? Clara, você está vivendo um filme romântico. Não exagera, Ju, disse Clara, rindo. Mas preciso da sua ajuda. Não sei o que vestir, não sei como me comportar. Faz tanto tempo desde meu último encontro sério. Quanto tempo, exatamente? Perguntou Júlia, embora já soubesse a resposta. 2 anos, admitiu Clara. Desde o término com Fernando, seu ex-namorado que havia se mudado para Belo Horizonte para trabalhar numa empresa de contabilidade, Clara não havia se interessado seriamente por ninguém. Está na hora, então, declarou Júlia. Onde vocês vão jantar? Ele disse um restaurante italiano em Campos do Jordão, nada muito elegante, segundo ele. Deve ser o Nonna Mia ou o Villa Toscana. São bons, mas não são intimidadores. Você vai precisar de algo elegante, mas não exagerado. Que tal nos encontrarmos amanhã de manhã para ir às compras? Minha avó já sugeriu isso, disse Clara. Mas, Ju, e se for um desastre? E se descobrirmos que não temos nada em comum? E se descobrirem que são perfeitos um para o outro? Rebateu Júlia, ecoando as palavras de Dona Mercedes. Clara, você merece ser feliz, merece alguém que te valorize, e pelo que você contou, esse Gabriel parece ser uma boa pessoa. Depois da aula, Clara passou no mercado para comprar ingredientes para o jantar. Monte Verde era uma cidade pequena, e a notícia de que ela havia chegado em casa numa BMW na quarta-feira já havia se espalhado. Dona Conceição, a dona do mercado, não perdeu tempo. Clara, minha filha, soube que você andou passeando em carro de luxo, disse a senhora com um sorriso maroto. Quem é o rapaz? Dona Conceição, foi apenas uma carona, respondeu Clara, tentando desviar o assunto. O carro quebrou na estrada.
Ah, sim. O Marcelo me contou que mandaram buscar seu Uno. Disse que foi um rapaz de São Paulo que pagou tudo, continuou Dona Conceição. Rapaz educado pelo que ouvi falar. Clara suspirou, sabendo que em breve a cidade inteira estaria comentando sobre Gabriel. Em cidades pequenas, qualquer novidade se tornava o assunto principal por semanas. Quando chegou em casa, encontrou Dona Mercedes preparando um bolo de fubá, a receita favorita de Clara desde criança. Para que o bolo, vó? Perguntou Clara, dando um beijo na bochecha da avó. Para comemorar, disse Dona Mercedes simplesmente. Faz tempo que não vejo você assim, animada. Assim como? Com brilho nos olhos, cantarolando sem perceber, mexendo no cabelo toda hora. Enumerou a avó com um sorriso. Você está gostando dele, não está? Clara sentou-se à mesa da cozinha, observando a avó misturar a massa. Acho que sim, vó. Mas é confuso. Conheci ele há 3 dias. Mal sei nada sobre ele além do básico. Como posso estar me sentindo assim? Às vezes o coração reconhece algo que a mente ainda não processou, disse Dona Mercedes sabiamente. Quando conheci seu avô, soube no primeiro dia que ele era especial. Não conseguia explicar por quê, mas havia algo nele que fazia meu coração disparar. Mas vocês eram da mesma época, do mesmo mundo, argumentou Clara. Gabriel e eu somos muito diferentes. Minha filha, o que importa não é de onde vocês vêm, mas para onde estão dispostos a ir juntos, disse a avó, colocando o bolo no forno. Seu avô poderia ter voltado para São Paulo depois das férias, mas escolheu ficar, porque encontrou algo aqui que valia mais que qualquer comodidade da cidade grande. Clara pegou uma maçã da fruteira e ficou pensativa. E se Gabriel se cansar da novidade? E se ele só está interessado porque sou diferente das mulheres que ele conhece em São Paulo? E se ele estiver interessado porque você é exatamente o que ele estava procurando? Retrucou Dona Mercedes. Clara, você pode criar 1000 cenários negativos na sua cabeça, mas isso não vai mudar o fato de que amanhã você tem um encontro com um rapaz que parece se importar com você. Naquela noite, depois do jantar, Clara recebeu uma mensagem de Gabriel. Como foi seu dia? Estou contando as horas para amanhã. Ela sorriu antes de responder. Dia corrido na escola. As crianças perguntaram se eu estava namorada. E você, como foi São Paulo? Reuniões o dia todo, mas só pensando em Monte Verde, respondeu ele rapidamente. Em você e Dona Mercedes. Suas crianças são muito perspicazes. São mesmo. Elas percebem tudo. E o que você respondeu para elas? Clara hesitou antes de digitar. Que era cedo demais para saber. Justo, veio a resposta. Mas espero que amanhã possamos começar a descobrir. Clara ficou olhando para a mensagem por um longo tempo, sentindo aquela aceleração familiar no peito. Seja lá o que fosse aquilo que estava nascendo entre eles, era real e forte demais para ignorar. Sábado, amanheceu ensolarado em Monte Verde. Clara acordou cedo, mais animada do que esteve em meses, mas também com um frio na barriga que aumentava conforme o dia passava. Às 9 da manhã, ela e Dona Mercedes estavam no centro de Campos do Jordão, junto com Júlia, procurando o vestido perfeito para o encontro. A cidade estava movimentada com turistas aproveitando o fim de semana. Que tal este? Perguntou Júlia, mostrando um vestido azul marinho de manga longa. Muito formal, disse Dona Mercedes balançando a cabeça. Ela precisa de algo que seja elegante, mas que mostre sua personalidade. Clara experimentou vários vestidos, mas nenhum parecia certo. Ou eram muito casuais, ou muito formais, ou simplesmente não combinavam com ela. E este aqui? Perguntou a vendedora, uma senhora simpática de meia idade, mostrando um vestido vinho de tecido macio, com decote discreto e comprimento na altura do joelho. Clara experimentou e saiu do provador. O vestido realçava sua silhueta sem ser exagerado, e a cor contrastava lindamente com seu cabelo castanho e pele clara. Perfeito, exclamou Júlia. Este é o vestido. Dona Mercedes assentiu com aprovação. Você ficou linda, minha filha. Elegante, mas ainda sendo você. Clara se olhou no espelho e teve que concordar. O vestido era exatamente o que estava procurando. Bonito, sem ser ostensivo, adequado para um encontro especial, mas não intimidador. Depois de comprar o vestido, sapatilhas pretas de salto baixo e uma bolsa pequena, elas pararam num café para conversar. Estou nervosa, admitiu Clara, mexendo no açúcar do café.
E se ele se decepcionar comigo? Ontem à noite ele estava numa reunião em São Paulo, provavelmente com pessoas sofisticadas, e eu sou apenas uma professora de cidade pequena. Clara, disse Júlia firmemente, você é uma das pessoas mais interessantes que conheço. É inteligente, culta, tem um coração enorme, e qualquer homem seria sortudo em ter você na vida dele. Sua amiga tem razão, concordou Dona Mercedes. Pare de se subestimar. Se Gabriel não conseguir ver o quanto você é especial, o problema é dele, não seu. Às 5 da tarde, Clara estava em casa se arrumando. Dona Mercedes havia insistido em fazer seu cabelo, criando ondas suaves que emolduravam seu rosto. A maquiagem era simples, mas realçava seus olhos verdes. Quando Clara desceu as escadas vestindo o vestido novo, Dona Mercedes sorriu com orgulho. Você está linda, minha neta. Seu avô ficaria orgulhoso. Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Seu avô havia morrido quando ela tinha 15 anos, mas sabia que ele teria gostado de Gabriel, pelo menos pela forma respeitosa como ele havia tratado Dona Mercedes. Às 6h45, o BMW de Gabriel apareceu na rua. Clara observou pela janela enquanto ele saía do carro, usando uma camisa social azul claro, calça jeans escura e um blazer casual. Estava elegante, mas não excessivamente formal. Gabriel caminhou até o portão e tocou a campainha. Dona Mercedes foi atender, enquanto Clara deu uma última olhada no espelho. Boa noite, Dona Mercedes, cumprimentou Gabriel respeitosamente. A senhora está linda. Obrigada, rapaz, disse a senhora, claramente satisfeita com a educação dele. Clara já desce. Clara apareceu no topo da escada e Gabriel literalmente perdeu o fôlego. O vestido vinho realçava todas as suas qualidades e ela estava radiante. Nossa, murmurou Gabriel quando ela chegou perto. Você está deslumbrante. Clara sentiu o rosto esquentar. Obrigada. Você também está muito elegante. Tragam minha neta de volta em segurança, disse Dona Mercedes para Gabriel, mas seu tom era carinhoso, não ameaçador. Prometo, Dona Mercedes, respondeu Gabriel sinceramente. Ai, obrigado por emprestar ela para mim esta noite. No carro, Clara tentava controlar os nervos. Gabriel havia colocado uma música suave e o perfume masculino dele criava uma atmosfera íntima no veículo. Está nervosa? Perguntou Gabriel, percebendo que ela estava quieta. Um pouco, admitiu Clara. Faz tempo que não saio para jantar assim. Quanto tempo? 2 anos, confessou ela. Desde que terminei com meu ex-namorado. Gabriel olhou para ela rapidamente antes de voltar a atenção para a estrada. Posso perguntar o que aconteceu? Clara suspirou. Fernando conseguiu um emprego melhor em Belo Horizonte. Queria que eu fosse com ele, deixasse Monte Verde, minha avó, meu trabalho. Quando recusei, ele disse que eu não tinha ambição, que ia ficar presa numa cidade pequena para sempre. Ele estava errado, disse Gabriel firmemente. Conhecer seus valores, saber o que é importante para você, ter raízes, isso não é falta de ambição, é sabedoria. Clara o olhou surpresa. Fernando sempre havia criticado sua falta de visão, sua conformidade com uma vida simples. E você? Perguntou ela. Já foi casado? Gabriel hesitou por um momento. Quase. Estive noivo por 1 ano. Terminamos há 6 meses. O que aconteceu? Descobri que ela estava mais interessada na minha conta bancária do que em mim, disse Gabriel com uma amargura sutil na voz. Camila vinha de uma família rica, estava acostumada com luxo. Quando percebi que nossos encontros eram sempre em lugares caros, que ela só se interessava por viagens e presentes, entendi que não havia amor ali. Clara processou a informação. Gabriel havia sido ferido recentemente, assim como ela. Talvez por isso houvesse uma conexão tão forte entre eles. Os dois estavam cansados de relacionamentos baseados em expectativas erradas. Deve ter sido difícil, disse ela suavemente. Foi, mas também foi libertador, admitiu Gabriel. Me fez perceber que eu queria algo real, algo genuíno. Alguém que gostasse de mim pelo que sou, não pelo que posso oferecer. Eles chegaram ao restaurante Vila Toscana, um lugar aconchegante com decoração rústica italiana. Gabriel havia feito reserva numa mesa mais reservada, longe do movimento principal. Enquanto estudavam o cardápio, Clara se sentiu gradualmente mais relaxada.
Gabriel era atencioso sem ser exagerado, fazia perguntas sobre sua vida e realmente escutava as respostas. Conte-me sobre seus alunos, pediu ele depois que fizeram os pedidos. Como é dar aula para crianças? O rosto de Clara se iluminou enquanto ela falava sobre seus pequenos estudantes, seus projetos educativos, os desafios e alegrias de ensinar. Gabriel observava fascinado como ela se animava falando sobre seu trabalho. Você realmente ama o que faz, observou ele. Amo, confirmou Clara. E você? Ama trabalhar com tecnologia? Gabriel fez uma pausa, considerando a pergunta. Costumava amar. Nos últimos anos tem sido mais sobre crescimento, lucro, expansão. Perdi um pouco a paixão pelo que realmente importa, que é criar coisas que façam diferença na vida das pessoas, disse Gabriel. Quando comecei a empresa, queria desenvolver tecnologias que ajudassem a resolver problemas reais. Agora, às vezes, sinto que só estou acumulando dinheiro. Clara percebeu a vulnerabilidade em sua voz. Por baixo do sucesso profissional, Gabriel parecia estar questionando o rumo de sua vida. Nunca é tarde para voltar às origens, disse ela gentilmente. Para lembrar por que você começou. Gabriel sorriu, tocado pela sabedoria simples de Clara. Você tem razão. Talvez seja isso que eu precise fazer. Conforme a noite avançava, ambos perceberam que suas diferenças sociais importavam cada vez menos. Havia uma química natural entre eles, uma facilidade de conversa que transcendia mundos diferentes. O jantar se estendeu por 3 horas. Gabriel e Clara conversaram sobre tudo: livros, filmes, sonhos, medos, experiências de vida. A conexão entre eles crescia a cada minuto, como se fossem peças de um quebra-cabeças que finalmente se encaixavam. Você disse que gosta de ler, comentou Gabriel, provando a sobremesa de tiramisu que haviam decidido dividir. Qual foi o último livro que te marcou? 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques, respondeu Clara sem hesitar. Li pela 3ª vez no mês passado. A forma como ele constrói gerações inteiras, como mostra que os padrões se repetem, é fascinante. Gabriel parou de comer claramente impressionado. É um dos meus livros favoritos também. A maioria das pessoas que conheço acha pesado demais. É pesado, concordou Clara, mas é belo. E você? Qual foi sua última leitura marcante? O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, admitiu Gabriel. Sei que pode soar meio clichê para um empresário, mas ando questionando muito sobre viver no presente, sobre o que realmente importa. Clara sorriu. Não é clichê. É necessário. Às vezes precisamos parar e questionar se estamos vivendo a vida que realmente queremos. Gabriel a observou por um momento. É exatamente isso que você faz, não é? Vive a vida que quer. Escolheu ficar em Monte Verde, ser professora, cuidar da sua avó. Não se deixou influenciar pelas expectativas dos outros. Nem sempre é fácil, confessou Clara. Às vezes me pergunto se não sou acomodada demais, se não deveria querer mais da vida. Mais como o quê? Mais dinheiro? Mais status? Mais estresse? Questionou Gabriel. Clara, você tem algo que muita gente procura a vida inteira e nunca encontra. Propósito, conexões genuínas, paz interior. E você? O que procura? Perguntou ela, tocando levemente na mão dele sobre a mesa. Gabriel sentiu um arrepio com o toque dela. Até esta semana, eu nem sabia que estava procurando alguma coisa. Achava que tinha tudo. Empresa de sucesso, apartamento em Moema, carro do ano. Mas depois de conhecer você e Dona Mercedes, ele parou parecendo procurar as palavras certas. Depois de conhecer vocês, percebi que estava vivendo uma vida vazia. Cheia de coisas, mas vazia de significado. Clara sentiu o coração acelerar. Havia uma intensidade em seus olhos que a fazia sentir como se fosse a única pessoa no mundo. Gabriel, você me conhece há uma semana, disse ela suavemente. Talvez esteja idealizando. Talvez, Bells, interrompeu ele. Ou talvez esteja finalmente vendo com clareza. Quando saíram do restaurante, já passava das 11 da noite. O ar estava fresco e estrelado, típico das noites de montanha. Gabriel sugeriu uma caminhada pela praça central de Campos do Jordão antes de voltarem para Monte Verde. Caminharam lado a lado, às vezes roçando os ombros, conversando em voz baixa sobre coisas íntimas, seus medos, suas esperanças para o futuro, memórias da infância. Posso confessar uma coisa, disse Gabriel quando pararam perto de uma fonte iluminada. Claro,
Estava nervoso hoje, muito nervoso. Faz tempo que não me importava tanto com a impressão que ia causar numa mulher. Clara riu baixinho. Eu também estava nervosa. Minha amiga Júlia disse que parecia um filme romântico. A professora da cidade pequena jantar com um empresário de São Paulo. E o que você acha? Parece um filme? Perguntou Gabriel, se aproximando mais. Clara o olhou nos olhos, sentindo uma tensão deliciosa no ar. Se for um filme, espero que tenha um final feliz. Gabriel ergueu a mão e tocou gentilmente o rosto dela. Clara, posso te beijar? Ela assentiu, e Gabriel se inclinou lentamente. O beijo foi suave no início, quase hesitante, mas depois se aprofundou quando Clara correspondeu. Havia uma ternura ali que nenhum dos dois havia experimentado antes. Não era apenas atração física, mas uma conexão emocional profunda se manifestando. Quando se separaram, ambos estavam respirando mais aceleradamente. Uau, murmurou Clara, ainda com os olhos fechados. É exatamente o que eu estava pensando, disse Gabriel, sorrindo. O caminho de volta para Monte Verde foi mais silencioso, mas era um silêncio confortável, cheio de possibilidades. Clara observava o perfil de Gabriel enquanto ele dirigia, tentando processar todos os sentimentos que estavam surgindo. Quando chegaram à casa de Dona Mercedes, Gabriel estacionou, mas nenhum dos dois se mexeu para sair do carro. Não quero que esta noite acabe, admitiu Gabriel. Nem eu, concordou Clara. Mas sua avó está esperando, e você precisa descansar, completou ele compreensivo. Posso ver você amanhã? Clara hesitou. Amanhã é domingo. Costumo passar o dia com minha avó. Vamos à igreja de manhã. Posso ir com vocês? Perguntou Gabriel, surpreendendo-a. Faz tempo que não vou à missa, e adoraria passar mais tempo com vocês duas. Você quer ir à missa em Monte Verde? Repetiu Clara, incrédula. Por que não? Se é importante para você, é importante para mim. Clara o beijou novamente, tocada pela disposição dele em fazer parte do mundo dela. Vó ficaria feliz, disse ela. A missa é às 9. Estarei aqui às 8:30, prometeu Gabriel. E Clara? Sim, esta foi a melhor noite que tive em muito tempo. Obrigado por aceitar sair comigo. Clara saiu do carro flutuando, acenou para Gabriel da varanda e entrou em casa, onde encontrou Dona Mercedes, esperando na sala, fingindo assistir televisão. E então? Perguntou a avó assim que Clara apareceu. Foi perfeito, vó, disse Clara, se jogando no sofá ao lado da avó. Absolutamente perfeito. Domingo amanheceu com um céu azul cristalino em Monte Verde. Clara acordou com o barulho da chuva da madrugada que havia passado, deixando o ar fresco e perfumado. Ela havia sonhado com Gabriel a noite toda. Não pesadelos ou sonhos estranhos, mas sonhos doces sobre conversas, risos e aquele beijo na praça. Dona Mercedes já estava na cozinha preparando o café da manhã quando Clara desceu, ainda de camisola e com o cabelo bagunçado. Bom dia, minha filha, disse a avó observando o rosto radiante da neta. Dormiu bem? Dormi, respondeu Clara, pegando uma xícara de café. Vó, Gabriel vai à missa conosco hoje. Dona Mercedes parou de mexer os ovos e olhou para Clara com surpresa e satisfação. Vai mesmo? Que rapaz educado. É, né? Concordou Clara, sorrindo. Ele disse que faz tempo que não vai à igreja. Às vezes Deus usa os caminhos mais inesperados para trazer as pessoas de volta para onde precisam estar, filosofou Dona Mercedes. Talvez Gabriel precise tanto de você quanto você dele. Às 8:30 em ponto, Gabriel chegou dirigindo um Civic preto em vez do BMW. Clara o observou da janela. Ele havia trocado as roupas caras por uma camisa social branca simples, calça social preta e sapatos de couro sem grife aparente. Trocou de carro? Perguntou Clara quando abriu a porta. Gabriel sorriu, ligeiramente constrangido. Pensei que o BMW poderia ser ostensivo demais para a igreja. Peguei o carro do meu sócio emprestado. Dona Mercedes, que havia ouvido a conversa, sorriu aprovadoramente. Gabriel estava se esforçando para se adequar ao ambiente deles, mostrando sensibilidade para com a comunidade local. A igreja de São João Batista era uma construção simples de meados do século passado, com capacidade para cerca de 200 pessoas. Quando chegaram, Gabriel pôde observar a dinâmica de uma cidade pequena. Todos se cumprimentavam, perguntavam sobre a família uns dos outros,
Havia uma atmosfera de comunidade genuína. Clara, chamou uma senhora de cabelos grisalhos. Que bom te ver, minha filha. E quem é este rapaz bonito? Dona Rosa, este é Gabriel, apresentou Clara. Gabriel, esta é Dona Rosa, nossa vizinha. Gabriel cumprimentou respeitosamente. E logo estava sendo apresentado a meia dúzia de pessoas curiosas, mas acolhedoras. Clara observava, impressionada com a facilidade com que ele se adaptava ao ambiente. Durante a missa, Gabriel acompanhou respeitosamente os rituais, mesmo sendo óbvio que estava há muito tempo sem frequentar uma igreja. Dona Mercedes, sentada entre os dois, notou como ele prestava atenção no padre, como participava dos cânticos, mesmo não conhecendo todas as palavras. Padre João, um homem simpático de 50 anos que conhecia Clara desde criança, falou sobre comunidade, sobre como as pessoas entram em nossas vidas por razões que nem sempre compreendemos no momento. Gabriel se pegou olhando para Clara durante o sermão, pensando em como ela havia aparecido em sua vida numa noite de tempestade e, em apenas uma semana, havia mudado completamente sua perspectiva sobre o que realmente importava. Após a missa, várias pessoas se aproximaram para conversar. Gabriel foi questionado sobre seu trabalho, sua família, suas intenções em Monte Verde. As perguntas eram diretas, mas feitas com carinho genuíno. Então você trabalha com computadores em São Paulo? Perguntou seu Antônio, dono da padaria local. Sim, senhor. Desenvolvimento de software, respondeu Gabriel. Criamos programas para empresas. Deve dar bom dinheiro isso, comentou Dona Rosa sem malícia, apenas curiosidade. Dona Rosa, repreendeu Clara constrangida. Tudo bem, disse Gabriel sorrindo. Dá sim, Dona Rosa. Tenho sido abençoado profissionalmente. E o que você acha da nossa Clara? Perguntou seu Antônio diretamente, fazendo Clara ficar vermelha. Gabriel olhou para Clara antes de responder. Acho que ela é uma das pessoas mais especiais que já conheci. Inteligente, dedicada, com um coração enorme. Vocês têm sorte de ter uma professora assim para suas crianças. As pessoas sorriram, claramente aprovando a resposta. Em cidades pequenas, a aprovação da comunidade era importante, e Gabriel parecia estar passando no teste. Depois da igreja, os três voltaram para casa onde Dona Mercedes havia preparado um almoço dominical completo. Frango com quiabo, arroz, feijão tropeiro, couve refogada e farofa. Gabriel, você come comida caseira? Perguntou Dona Mercedes, servindo um prato generoso. Dona Mercedes, faz anos que não como uma refeição assim, disse Gabriel provando o frango. Minha mãe cozinhava quando eu era criança, mas depois que cresci, bem, vivo praticamente de restaurante e comida delivery. Isso não é vida, declarou Dona Mercedes. Comida feita com carinho alimenta não só o corpo, mas a alma também. Gabriel teve que concordar. Havia algo especial naquela refeição. Não era apenas a comida, mas o amor com que era preparada, a conversa tranquila, a sensação de pertencer a uma família. Depois do almoço, Clara e Gabriel caminharam pelo quintal enquanto Dona Mercedes tirava uma soneca. Gabriel admirou a horta organizada, as árvores frutíferas, o pequeno galinheiro. É aqui que você cresceu? Perguntou ele. Sim, meus pais morreram quando eu tinha 7 anos, acidente de carro. Minha avó me criou nesta casa, contou Clara, sentando-se numa cadeira de balanço na varanda dos fundos. Gabriel sentou-se ao lado dela. Deve ter sido difícil. Foi, mas vó fez de tudo para que eu me sentisse amada e segura. Ela abriu mão de muitas coisas para me criar. Por isso não consegui abandoná-la quando Fernando quis que eu me mudasse. Gabriel pegou a mão dela. Você fez a escolha certa. Família é tudo. E a sua família? Como eles são? Gabriel suspirou. Meus pais são boas pessoas, mas muito focados em status, em aparências. Minha irmã é advogada, casada com outro advogado, 2 filhos em escola particular. Tudo muito certinho, muito planejado. Às vezes sinto que eles não me conhecem realmente. Só conhecem o que faço, quanto ganho. Eles sabem que você está aqui? Não, admitiu Gabriel. Se soubessem, fariam 1000 perguntas sobre suas intenções, sua família, sua situação financeira, como se isso importasse para o que sinto por você. Clara sentiu o coração acelerar com aquelas palavras. E o que você sente por mim, Gabriel? Ele se virou para olhá-la nos olhos. Sinto que você me faz querer ser uma pessoa melhor.
Sinto que encontrei algo que nem sabia que estava procurando. Sinto que estou me apaixonando. Clara ficou sem palavras. Era muito rápido, muito intenso, mas era exatamente o que ela estava sentindo também. Gabriel, nós nos conhecemos há uma semana, sussurrou ela. Eu sei, é louco, é rápido, é tudo o que não deveria ser, disse ele, acariciando o rosto dela. Mas é verdade, e não consigo fingir que não é. Clara fechou os olhos apoiando-se no toque dele. Eu também estou sentindo isso, mas tenho medo. Medo de quê? Medo de que seja só uma fantasia. Que, quando você voltar para a sua vida real, perceba que somos muito diferentes. Gabriel a beijou suavemente. Clara, esta é minha vida real. Aqui com você, é a primeira vez em anos que me sinto realmente vivo. Quando se separaram, Dona Mercedes apareceu na varanda com uma bandeja de café e bolo. Desculpem interromper, disse ela com um sorriso maroto, mas achei que gostariam de um cafezinho. Eles riram, e Gabriel se levantou para ajudar Dona Mercedes com a bandeja. Enquanto tomavam café, os três conversaram sobre planos para a semana, sobre a cidade e sobre a vida. Quando chegou a hora de Gabriel partir, ninguém queria que ele fosse embora. Posso voltar na próxima sexta? Perguntou ele. Talvez possamos jantar em casa. Posso trazer os ingredientes e cozinhar para vocês. Você sabe cozinhar? Perguntou Clara, surpresa. Algumas coisas, disse Gabriel sorrindo. Aprendi quando morava sozinho na faculdade. Será um prazer recebê-lo, disse Dona Mercedes. Mas da próxima vez venha no seu carro mesmo. Não precisa se esconder do que você é. Gabriel ficou tocado com a aceitação da senhora. Obrigado, Dona Mercedes, por tudo. Quando o Civic desapareceu na curva, Clara ficou na varanda, ainda processando tudo o que havia acontecido no fim de semana. Ele é especial, não é? Comentou Dona Mercedes. É, concordou Clara. Mas tenho medo de estar sonhando alto demais. Minha filha, disse a avó, colocando o braço ao redor dos ombros de Clara. Às vezes os melhores sonhos são aqueles que parecem impossíveis no começo.